Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do ScienteCast, desta vez para conversar com o Hudson Cunha. Ele tem mais de 14 anos de experiência em recursos humanos, é um verdadeiro especialista em gestão de pessoas, diversidade e aconselhamento de carreira. Mestre em psicologia organizacional, sua abordagem é marcada por um olhar humanizado, sempre focado no desenvolvimento de talentos e na inclusão dentro do ambiente de trabalho. E vai nos falar um pouco mais da importância da saúde mental no ambiente corporativo. E antes da gente começar esse episódio, eu queria pedir para você seguir ou também se inscrever nos nossos canais e também compartilhar esse episódio com um amigo que com certeza vai gostar desse tema. Bom, então, primeiro de tudo, bem-vindo, é um prazer te receber. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho mais sobre você. Com certeza. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade e o espaço de estar aqui conversando com vocês. É uma honra de verdade. Eu sou o Hudson, mas todo mundo me chama de Hudi. Eu brinco que o Hudson quase não existe mais. Tenho 33 anos, nascido no Rio, pais nordestinos, mas vivo em São Paulo já há bastante tempo, apesar de já ter andado aí por todo o Brasil. E eu sou formado em administração de empresas e eu trabalho a minha vida inteira em recursos humanos, são 15 anos de experiência na área de RH, passando por diversas posições e diversas empresas de diferentes segmentos e diferentes tamanhos. Ao longo da minha carreira, eu fui me especializando muito em cultura organizacional, em gestão da mudança, em desenvolvimento de talentos. Eu tenho uma pós-graduação em aconselhamento de carreira, que é um tema que eu gosto muito de falar sobre relação com o trabalho, sobre a relação com a carreira. Sou mestrando em psicologia organizacional e tenho uma pós-graduação em arte, literatura e filosofia, e agora estou começando a minha formação em psicanálise. Então, apesar de uma formação muito múltipla, que flerta com diversos lugares, eu vejo uma conexão muito forte entre elas, que é essa linha condutora do cuidado com as pessoas, né? E sempre muito o cuidado com as pessoas na relação delas com o trabalho, como que o trabalho impacta a vida delas. Muito recentemente eu fiz um ano sabático, eu passei um ano morando na Índia, que foi uma experiência linda, também depois de ter vivenciado, né, muitas coisas, muitos desafios pessoais e de saúde. E eu acabei voltando da Índia com 2 livros escritos, então publiquei há poucas semanas o Tratado dos Opostos, meu primeiro livro. Estou em vias de publicar o segundo, que chama A Carreira Consciente, o Trabalho para Além do Emprego. Então eu estou me descobrindo numa nova função, mas ao mesmo tempo reforçando um pouco do que eu sempre acreditei como propósito, que é o cuidado das pessoas e um olhar diferente para a relação delas com o trabalho, um olhar mais amplo, né? E eu acho que eu venho experimentando isso não só como profissional, mas como pessoa, né? A minha vida pessoal também tem sido impactada pelas questões de saúde mental, né? Por uma expansão de consciência em relação ao trabalho, pela busca por propósito. Então são temas que são caros para mim, tanto como expert, mas como ser humano também. Boa, perfeito. E você tem toda essa experiência, né, em gestão de pessoas, e como você descreveria a evolução que tem tido, né, no mercado corporativo, essa parte da preocupação com a saúde mental, que você diria que tem acontecido, né, pela sua percepção? Legal. Bom, eu percebo que esse é um tema que tem evoluído bastante, principalmente no pós-pandemia, porque a gente tem visto dados cada vez mais alarmantes de como isso tem sido muito impactante para as pessoas no universo do trabalho. Então, né, o número de pedidos de benefício no INSS por afastamento por problemas de saúde mental, por exemplo, cresceu 134% entre 2022 e 2024. Isso é só um dado que mostra como que, de fato, né, questões de saúde têm impactado os trabalhadores, e isso, para as empresas, tem sido um desafio de negócio, porque esse impacto na saúde, ele traz prejuízos para a produtividade das pessoas. E isso impacta negócios, né? Faz com que a gente venda menos, faz com que a gente produza menos. Então, acho que as empresas tomaram consciência do tamanho desse desafio, vendo o aumento desse número de casos, de incidências, o impacto na produtividade, e tem buscado, né, soluções, tem buscado discutir esse assunto. Eu acho que o que contribuiu muito foi a instituição de políticas públicas
relacionadas a esse tema nos últimos anos. Então, a gente tem a NR1 que foi remodelada, né, incluindo os tópicos de saúde mental. A gente tem novas leis que trazem, né, a exposição de empresas que têm adotado programas de saúde mental de forma positiva. A gente tem o reconhecimento do burnout como doença do trabalho. Então, também, dentro do ambiente das políticas públicas, isso tem empurrado as empresas a pensarem nesse assunto. Obviamente, isso não quer dizer que seja um assunto totalmente internalizado dentro das organizações, né? Eu costumo dizer que toda grande mudança numa organização que de fato vai ser perene, que vai impactar, são mudanças que acontecem na cultura. Quando a cultura da organização muda e internaliza algum novo fator, a gente de fato consegue ver mudanças práticas no dia a dia das pessoas e das organizações. Eu não acho que todas as organizações já internalizaram o tópico saúde e saúde mental como traço de suas culturas. Tem muitas organizações que têm feito muitas iniciativas legais, mas que ainda não conseguiram resolver esse problema ou internalizar, de fato, o assunto e trabalhar da melhor maneira. Mas a gente vê um movimento positivo, né, de maior preocupação, muito motivado por esses, tanto pelo aumento, né, de casos e situações do impacto disso no business, quanto das políticas públicas fazendo esse empurrão. Eu costumo dizer que saúde mental ela já entrou nos KPIs das organizações. Ela não entrou ainda na cultura, né, no mindset. Mas esse, de fato, é um processo que não é simples e não é rápido. É aquele negócio, né? Às vezes fica um pouco. Hoje a gente vê que a gente vive numa sociedade que praticamente todo mundo já passou por algum processo ali, né? Já teve alguma coisa que despertou. Eu acho que por ser mais falado, as pessoas têm uma percepção maior também, né? Antigamente ninguém tinha essa percepção porque ninguém falava que isso existia, ou que isso era de fato algum problema sério que poderia acarretar outras situações. Hoje a gente já tem falado mais, acho que as pessoas também estão se percebendo, né? Auto-percebendo esse tipo de coisa. É verdade, não, com certeza, né? Muitas vezes as pessoas sentiam e passavam e tinham sintomas, né, de questões com saúde que elas não atrelavam a uma questão de saúde mental ou não atrelavam a relação delas com o trabalho, porque a consciência, de fato, ela é muito importante até para a gente buscar os tratamentos corretos. Eu faço um paralelo com os temas, por exemplo, de diversidade e inclusão. A gente sempre fala, e eu vivenciei muito isso em organizações, que quando a gente começa a implementar, por exemplo, programas de diversidade e inclusão, a primeira tendência nos indicadores dessa área é eles caírem, não eles aumentarem. E quando você começa a treinar as pessoas a falar sobre o assunto, porque as pessoas começam a perceber coisas que elas não percebiam antes e começam a reportar essas coisas. Então, antes, uma piada discriminatória passava batido. Quando as pessoas tomam consciência de que isso não é legal, eles passam a falar, não, isso não. Né? E aí elas começam a perceber que o ambiente tem muito mais contaminado, né, de coisas negativas do que elas imaginavam antes. Então é um primeiro passo que pode parecer negativo, mas que faz parte da evolução. Com saúde mental é a mesma questão. Né? Muita gente não se dá conta do que tem passado, do que está sofrendo, né, de como aquelas organizações têm lidado com esse tema, e quando elas tomam consciência, elas começam a perceber que nem tudo está tão legal. Mas esse é um movimento necessário para a evolução. Né? E, de fato, né, os números têm aumentado em função dessa tomada de consciência e também em função do que a gente tem vivido como sociedade. Né? O pós-pandemia foi muito impactante para todos nós. Né? A pandemia e o pós. A gente não pode esquecer que foram anos de lockdown, que nós, como sociedade, perdemos muitas vidas, nós, como indivíduos, perdemos familiares e amigos. Isso é um trauma, né? E a gente carrega isso, um isolamento, trabalho, né, de home office, que por mais que tenha todos os seus benefícios, naquela circunstância foi, né, impactante do ponto de vista da perda de vínculos afetivos, né, e sociais no trabalho, e tudo isso tem sido carregado nesse pós-pandemia, e hoje a gente vê uma realidade muito mais complexa do ponto de vista da saúde mental, que precisa ser trabalhada, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do nosso ponto de vista individual, como nós, como profissionais, trabalhadores, empregados, como que a gente cuida da gente mesmo, mas também do ponto de vista das políticas públicas. A gente não pode deixar isso de lado, porque isso é crucial para fazer essas agendas andarem. E hoje eu vejo que muitas organizações têm dado mais passos, né, em implementação de programas sustentáveis, motivados, né, por cumprir a lei. Né? É um primeiro passo, né? E isso é importante. Perfeito. E falando, né, nessa parte também de bem-estar, de auxílio ali dentro das empresas, quais são os sinais que às vezes a gente vê que acontece todo um discurso ali dentro, mas na prática é um pouco diferente, né? Quais você acha que são sinais de um ambiente de trabalho que realmente prioriza a saúde mental dos colaboradores e é um ambiente que é aquele falso positivo, né? Que a gente tem que ficar atento na diferença desses dois.
Muito bom. Essa é uma pergunta excelente, porque acho que isso está muito conectado com o que eu falei no começo, que é tem organizações que elas trouxeram isso para o KPI, então elas têm implementado os programas e iniciativas de saúde, sem necessariamente mudar a cultura e o mindset. E é nessa linha tênue que está a diferença, né? Então você muitas vezes vai chegar em organizações que elas têm programas lindos, né? Elas têm acesso a psicólogos no ambiente de trabalho, plataformas muito legais de saúde mental, treinamentos para gerar awareness para as pessoas sobre o tema, para as lideranças. Tem uma série de iniciativas, de programas muito relevantes, muito interessantes, que também são necessários, e tem um discurso e um branding de que isso faz parte, né, do ambiente organizacional, mas quando você vai ver o dia a dia, as coisas se perdem ali. E o que é o dia a dia? São as reuniões, é a carga de trabalho, é a forma como o gestor lida com cada colaborador, né? Essa é a forma como as decisões são tomadas. Então, a cultura organizacional, ela não acontece quando eu defino quais são os valores que eu quero para aquela organização. Ela acontece quando as pessoas agem de acordo com aqueles valores, quando a tomada de decisão ela vem de acordo, né? Quando a estrutura que eu crio para minha organização ela vai de acordo. Então, quando a gente tem uma empresa que de fato incorporou na sua cultura o valor de cuidar da saúde das pessoas, você vai ver isso refletido no dia a dia, você vai ver isso refletido em tomadas de decisão, né? Em, cara, eu só vou abrir um novo negócio, né? Ou abraçar mais clientes se eu tiver um time que comporte, né? Quando eu tiver que tomar uma decisão grande dentro da organização, eu vou pensar sobre quais são os impactos disso na saúde das pessoas. Empresas que analisam a carga horária de trabalho das pessoas para que a gente possa tomar decisões mais conscientes. Então, isso significa que a gente está incorporando na cultura. Enquanto a gente está muito mais no discurso ou trabalhando muito mais na superfície, significa que a gente ainda tem problema. E aí que eu não estou dizendo que os programas não são importantes, né? Que não é importante ter muito treinamento e awareness para as pessoas, que não é importante ter plataformas e benefícios, né? E ferramentas de acesso a profissionais de saúde mental, tudo isso é importantíssimo. Mas ainda não é a garantia de que a gente está, de fato, mudando a cultura e trabalhando na causa raiz, né? Não adianta eu dar acesso a todo mundo a ter psicólogos, está todo mundo trabalhando 15, 16 horas todos os dias, né? No final das contas, eu estou só tampando o sol com a peneira, tentando, né, trazer alguma solução para que as pessoas se sintam melhores, mas a raiz do problema, que é o excesso, é o cansaço, é a fadiga, né? São as situações de assédio no dia a dia de gestores que não sabem lidar com pessoas que não conseguem fazer esse approach da melhor maneira, a gente está tapando, né, esse que é o problema raiz, e a gente está, na verdade, né, tentando encobrir isso com ações e iniciativas que são mais superficiais. Então, acho que essa é a linha tênue e essa é a diferença do que de fato é incorporado e o que é, né, mais para o mercado ver. Boa, é aquele negócio, pegar assim uma corda, né, e puxar, um tá puxando de um lado, o outro tá puxando de outro, você não sai do lugar, né? Porque não sai do lugar. Não tem como, precisa ter um ambiente mais saudável, independente de ter ações são importantes, mas é o ambiente no geral, né? Exatamente, eu acho que é isso, é o ambiente, é a base, a tomada de decisão é a relação com a liderança, né? Essas são as bases. Não adianta você ter, por exemplo, um aplicativo que vai te ajudar a fazer mais atividade física num dia, que é super legal e super importante, se você todos os dias tem uma relação de assédio com o seu gestor. Se o seu gestor te expõe todos os dias, né? Não adianta você ter acesso a psicólogo se você está trabalhando todos os dias além da conta. Então a gente precisa resolver as causas raízes, né? Então eu acho que a gente tem que fugir dos discursos fáceis nas organizações, daquilo que a gente fala só para a marca ficar muito bonita, né? E começar a analisar o que é feito no dia a dia, né? Nas pequenas ações do dia a dia, naquele cotidiano, né? Naquela reunião de time, né? Naquela tomada de decisão de como que aquele processo vai ser feito, de como que aquele negócio vai ser feito, que a gente percebe se existe mesmo a preocupação em cuidar das pessoas e da saúde delas, ou se a saúde mental está só, né, no papel, no cartaz, nos programas bonitos do RH, mas não de fato incorporado na realidade das pessoas. E agora pensando em desafios da sua carreira, né? O que você diria que foram os desafios que você encontrou aí ao longo da sua trajetória? Foram muitos, e de diversas ordens, mas ainda mantendo, né, a nossa conversa na linha dos desafios de saúde, eu acho que eu vivi o maior desafio da minha carreira durante a pandemia, né? Tanto pessoalmente falando, né, a minha relação com o trabalho diante de uma situação super dura que eu estava vivenciando, que todos nós estávamos vivenciando, quanto também de lidar
com outras pessoas que estavam passando por situações super difíceis em decorrência daquela situação. Então, durante a pandemia, eu estava há poucos meses, tinha assumido a direção da área de RH de uma organização nova, né? E criar a cultura de uma organização dentro de um contexto onde a gente não podia mais se ver, porque a gente estava trabalhando 100% remoto, onde as pessoas estavam super fragilizadas com tudo que estava acontecendo, com risco de perder entes queridos, né, com medo de tudo aquilo que podia acontecer, isso foi muito desafiador. E eu acho que essa vivência, ela reverberou por anos, né? E eu acompanhei muitas pessoas levando um tempo grande para se recuperar desse baque, desse trauma, né? Carregando uma série de questões voltadas para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que vieram, né, de situações muito angustiantes e traumatizantes da pandemia. Então, era um grande desafio como que a gente garantia a produtividade das pessoas, continuava construindo uma cultura, conectando as pessoas, olhando para esse aspecto da saúde, da inclusão, considerando todo um contexto super desafiador que a gente tinha vivido. Eu fui uma das pessoas que também vivenciei isso, né? Eu falo isso não só como profissional de RH que tinha que cuidar de uma área e cuidar das pessoas nesse contexto, mas eu também fui uma pessoa muito impactada por tudo isso, né? Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado na pandemia, depois de uma crise forte de ansiedade. Eu sempre tive episódios assim, mas na pandemia isso ficou mais forte. E ao longo dos últimos anos eu tenho lidado muito intensamente com como que eu posso contribuir para o outro, me manter produtivo e conectado com o trabalho, tendo que lidar com as minhas próprias questões de saúde mental, né? No meu time, né, nas pessoas que eu liderava diretamente, uma série de situações de pessoas que também tiveram que enfrentar diferentes desafios, né, relacionados à saúde, muitos deles, inclusive, relacionados também a outras questões relacionadas a pautas identitárias, raciais, que a gente não pode desconsiderar, né? A importância que tem a gente falar de diversidade e inclusão, né, e da realidade específica de pessoas pretas, de mulheres, de pessoas LGBTs, e o impacto que isso tem na saúde mental delas. E eu vivenciei isso na prática com pessoas que reportavam diretamente para mim, que faziam parte de grupos, né, específicos dessas causas, dessas agendas, tendo sua saúde muito impactada pela forma como elas vivenciavam isso, né? Seja dentro da organização, né, e da realidade que a gente vivenciava ali, seja fora dela. E como que isso levava elas a terem situações de ansiedade, de estresse, de depressão super fortes que precisavam ser gerenciadas, né? Então, acho que os meus maiores desafios na carreira, eles aconteceram nesse limiar e foi nesse período, né? De como que a gente conseguiria construir uma organização de sucesso com uma cultura, né, forte e humana, mas com os resultados que a gente precisava alcançar, considerando a diversidade de pessoas que a gente tinha, mas o fato da gente ter saído de um período super duro de pandemia, né, e tendo que lidar com tudo isso e com todas as questões que as pessoas traziam na sua bagagem, como saúde, além de mim mesmo também ser um ser humano que estava passando por aquilo, né? Gestores, RHs, essas pessoas que estão ali criando essas políticas ou tomando essas decisões também são seres humanos. E para eles também é super desafiador como lidar com todas essas questões. Então, cuidar também da saúde mental dessas pessoas é super importante. Para mim, esse foi um dos maiores aprendizados da minha vida, depois de ter passado por esses momentos tão difíceis, que eu preciso cuidar muito de mim também, como ser humano e como profissional, para estar bem para cuidar dos outros, como um profissional de RH ou como um, né, terapeuta futuro, como que é o que eu quero ser e o que eu estou me desenvolvendo para ser. Então, acho que navegar nisso é o grande desafio, foi o grande desafio da minha carreira. Boa. E voltando, né, nessa parte que você citou aí de inclusão, que é muito importante, como que você vê a relação da diversidade e da inclusão para a promoção de um ambiente psicologicamente seguro, né, ali para os colaboradores? É crucial, assim, é uma correlação absolutamente direta. Quando a gente fala da agenda de diversidade e inclusão e das pautas identitárias, a gente está falando de quem a gente é, né? Obviamente que eu não me defino só por ser um homem gay, por exemplo, mas isso é parte de mim, sim, né? Parte importante que eu não quero esconder, né? E que eu não deveria precisar esconder. Eu estar num ambiente de trabalho onde eu não tenho segurança psicológica para me expressar do jeito que sou, na minha integridade, na minha totalidade, faz com que o nível de pressão, né, de situações, de pequenos traumas aumente consideravelmente. A gente tem estudos hoje que mostram como pessoas, né, em situações de vulnerabilidade social ou que fazem parte de grupos que são minorizados,
elas vivem situações semelhantes a situações de grandes traumas, né? Porque elas se colocam numa situação de estresse onde constantemente elas estão se podando para entender se elas estão se encaixando, para entender se elas não estão tendo uma postura que vai ser rechaçada, que vai fazer com que elas sejam colocadas de lado, com que elas vão ser discriminadas. O nível de energia que a gente coloca para poder se blindar, né, para que as pessoas não discriminem quem a gente faz com que o nosso nível de produtividade caia absurdamente, porque a gente direciona a energia para outro lugar. E isso, obviamente, impacta profundamente a nossa saúde, porque a gente está gastando energia, tempo, esforço em dobro, né, do que uma pessoa que, né, não precisa olhar para essas questões. Então, o fato as questões de saúde mental, elas são diretamente atravessadas pelas questões de diversidade e inclusão. Não tem como separar essa agenda. E são recortes muito específicos, né? A realidade de uma mulher, a realidade de uma pessoa preta, a realidade de uma pessoa LGBT, elas são todas distintas entre si. Cada uma delas carrega suas singularidades, às vezes são atravessadas também por questões similares, a gente tem, né, a interseccionalidade dessas agendas, mas elas são experiências singulares que precisam ser respeitadas, discutidas, né, e trazidas para o ambiente de trabalho para que a gente entenda que a forma como a gente vai lidar com cada um desses grupos, ela tem que ser diferente para a gente poder respeitar a totalidade dessas pessoas e fazer com que elas se sintam seguras naquele ambiente de trabalho. E elas se sentindo seguras, elas possam não só performar bem, mas performar bem com saúde. Porque o nível de energia, né, de você se proteger, de você se blindar, de você não poder ser você mesmo, ele se assemelha a um pequeno trauma. Ele se assemelha a um trauma de eu não, né, tá sempre me policiando e me levar para uma situação de estresse tamanha que vai me desencadear uma série de questões voltadas para ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras coisas. Realmente, né? Você falou, eu lembrei. A gente gravou, inclusive, aqui no Sandcast um episódio com os nossos colaboradores, um episódio de diversidade, e eles estavam falando justamente de um ponto, assim, que muitas vezes as pessoas não pensam, mas, por exemplo, quando um colaborador entra na empresa, já vem a tensão de, por exemplo, eu preciso, como eu vou me assumir? Tenho que falar para aquelas pessoas que eu sou LGBT+. E aí, às vezes, você não para pensar quando você, tipo, uma pessoa hétero, não vira e fala assim, nossa, então, pessoal, deixa eu contar para vocês, porque não é uma questão, e não tinha que ser uma questão também, né, para pessoas LGBTQIA+. E aí você para, e aí quando você escuta a pessoa falando do medo que ela sentiu naquele momento, de como foi difícil, de como foi inseguro para ela, até entender se aquelas pessoas iam acolher, como que elas iam tratar ela, você para refletir o quanto é um ponto que é muito diferente para cada pessoa. Exato. E que precisa ser pensado por todo mundo ali, né? Precisa ter um acolhimento. Exatamente. E como isso leva a gente a um desgaste muito grande. É o que você falou. Uma pessoa, um hétero, por exemplo, não precisa se preocupar com isso nem passa na cabeça dele. Então, isso não é uma agenda que demanda energia e preparo dele. É diferente de outros grupos. Eu vivi essa experiência, né, de trabalhar num ambiente onde eu tinha um diretor que ele reclamava do meu jeito de andar, do meu jeito de segurar a minha bolsa, porque ele achava que isso era afeminado demais, né, numa área comercial, por exemplo. Né, que era uma área que eu atendia como RH. E aí, o que acontecia? Toda vez que eu tinha uma reunião com esse grupo de pessoas, eu ficava horas me preparando para saber qual é o melhor jeito de falar para que eu não pareça mais afeminado, por exemplo, para que eu não dê uma pinta, para que eu não faça algo, ou algum gesto, ou alguma forma de falar que vá gerar neles um gatilho para eu ser discriminado. E aí a energia para fazer isso é tão grande, né, que eu ficava exausto e às vezes até perdi a oportunidade de me posicionar, que é o que acontece com muitas pessoas. Quantas mulheres não têm que se esforçar tanto para colocar a sua voz, para se posicionar, que às vezes desistem, né? Porque não é só a energia de ganhar expertise, de ser um bom profissional, de saber o que falar. É essa energia gasta no seu desenvolvimento, mais a energia de fazer valer a sua voz como mulher, ou como pessoa preta, ou como uma pessoa LGBT. Ou seja, é um trabalho em dobro, né? E quando você trabalha em dobro, qual a tendência é você ter um burnout, né? Então, é nesse lugar onde essas duas agendas elas se encontram, né? Se a gente não tem um ambiente verdadeiramente inclusivo e de segurança psicológica, essas pessoas desses grupos, elas necessariamente elas vão despender mais energia nas suas relações de trabalho. E isso pode impactar profundamente a sua saúde. Além, obviamente, das questões relacionadas a propósito e pertencimento, né? A saúde mental, ela não é só atravessada pelos excessos em relação à carga horária de trabalho,
ela também é atravessada, né, pelas questões de pertencimento, pela nossa visão de nós mesmos. Então, se a gente não tem um ambiente verdadeiramente inclusivo e a gente não permite que as pessoas também reconheçam que elas têm valor, né, a gente vai levar essas pessoas a uma situação de se questionar a sua própria autoestima, de questionar o que elas podem entregar e o valor que elas podem agregar, que também pode levá-las a uma situação de saúde grave, a uma situação de depressão. Então, essas são duas agendas absolutamente importantes que andam de mãos muito dadas. E que a hora que uma empresa vai pensar a implementação dos seus programas de saúde, ela não pode desconsiderar que existem essas diferenças, né? E que ela não vai conseguir tratar todo mundo, e nem pode, nem deve tratar todas as questões, todas as pessoas da mesma forma. Porque se ela tratar todo mundo da mesma forma, ela não vai alcançar o seu objetivo, que é garantir saúde plena para todas as pessoas na sua diversidade. Boa, perfeito. E agora falando um pouco mais sobre os seus livros, né? Eu queria saber o que te motivou a escrever eles, como que foi esse processo para você. Agora você vai lançar uma que está próximo ao lançamento, né? Eu queria saber um pouco mais sobre Sim. isso. Eu estou muito feliz com essa nova fase da minha vida e ela se relaciona muito com esse universo da saúde e da relação com o trabalho. Agora, mais de uma perspectiva individual, né? Para além da nossa relação com as organizações, o como que a gente, como indivíduo e profissional, cuida da gente mesmo. Que isso também é muito importante. Quando eu falo assim da gente construir ambientes melhores, e quando a gente fala de construir melhores relações de trabalho para a gente olha do ponto de vista do coletivo privado, né, que é a nossa relação com as organizações, do coletivo público, nas políticas públicas, mas a gente também tem que olhar do ponto de vista individual, de como eu desenho a minha relação de trabalho, o que eu acredito, como que o trabalho impacta a minha vida. O processo de escrever os livros, como eu falei, né, eu também passei por uma série de questões. Eu também tive um burnout, eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado, né, e chegou um momento da minha vida, e eu tive outros problemas de saúde físico também nesse período, bastante graves, até que chegou um período que eu falei, não, eu preciso ter uma pausa para mim, né? Olha a quantidade de coisas que está acontecendo, eu preciso me priorizar. O trabalho não pode, não deve ser a coisa mais importante do mundo, principalmente quando ele começa a impactar a sua saúde. É claro que eu sei do meu lugar de privilégio, de poder ter feito essa pausa, coisa que nem todo mundo pode, né? Mas para mim foi muito importante e eu tomei essa decisão, que foi uma decisão difícil, porque eu passei 12 anos trabalhando no mesmo grupo, então era uma vida numa organização, numa carreira consolidada, mas eu achava que isso era muito importante. E aí foi ali que eu tomei a decisão de tirar um tempo para mim, eu fui para a Índia, né? Ficar um período lá, numa experiência de espiritualização, mas também de autoconhecimento, e de trabalho, de uma certa forma, né? Eu sempre fui uma pessoa que fiz muito trabalho voluntário, trabalhei muitos anos sendo voluntário do CVV, no Centro de Valorização da Vida, com suporte emocional a pessoas com pensamentos suicidas ou em situações de vulnerabilidade emocional, e eu queria continuar me dedicando a trabalhos voluntários, e eu fui para a Índia para trabalhar com crianças e com mulheres. No meio de toda essa experiência, assim, uma série de vivências muito profundas, tanto por aquele lugar especial, muito diferente, mas também por toda a questão espiritual e de toda a mudança que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a escrever. Eu, como já tenho a minha formação em aconselhamento de carreira, em RH, fiz muito aconselhamento de carreira na vida, né, individualmente, para fora, para além das organizações, tinha muita vontade de escrever, né, sobre a nossa relação com o trabalho e a carreira, e eu acabei me deparando com uma trava para escrever sobre isso durante a viagem, porque eu estava vivendo tantas outras coisas, que eu falei, não, eu vou por outro caminho, né? E eu sempre gostei muito de escrever, desde adolescente, né? Mas nunca tinha pensado em escrever algo que viesse a ser um livro. Mas eu comecei a relatar um pouco das minhas experiências durante a viagem em forma de poesias, que sempre foi uma linguagem que sempre me emocionou muito, eu gosto muito. Então eu não relatava fatos da viagem, eu relatava as minhas emoções com tudo aquilo que eu estava vivenciando. E a forma como eu também estava olhando para a minha vida diante daquela nova perspectiva que a Índia estava me dando, né? Então eu fui vasculhando a minha mente com todas aquelas emoções e pensamentos que vinham, né, da ansiedade, que vinham de todas as minhas questões, e fui expressando isso através das poesias com aquela lupa, né, daquela viagem, daquele momento que eu estava vivendo. E foi aí que nasceu o Tratado dos Opostos, meu primeiro livro, que é um livro de poesias, mas que a base dele, né, o material para fazê-lo, foi a minha relação com
as minhas questões de saúde mental, com a ansiedade, né, com a minha baixa autoestima, com os meus momentos de depressão ao longo de toda a vida, com transtorno obsessivo-compulsivo, que é algo que eu também lido. Então, foi uma forma de me expressar, né, e de me exorcizar ali naquele trabalho. Enfim, né, foi uma experiência muito interessante, diversas fases, né, primeiro aquela catarse da escrita, depois o trabalho mais metódico da revisão, depois o trabalho mais estratégico, né, de buscar publicar. O fato é que ele já está, né, disponível para venda. E ele me mostrou uma nova relação com o trabalho, né? Escrever um livro dá trabalho, né? Seja lá qual for, né? Se é um livro técnico, se é um livro sobre a sua área de expertise, se é um livro criativo de ficção, né? Um romance ou poesia, ele dá trabalho. Ele exige algum conhecimento seu, seja sobre você mesmo para poder escrever, seja de técnica. E eu acabei me descobrindo muito ali, né? Como um encontro com a minha voz mesmo. E hoje ele está aí para o mundo, algumas pessoas têm lido e têm trazido muito como foi muito corajoso me desnudar, né, para esse livro, porque foi isso, foi me abrir completamente todas essas questões que são muito sensíveis de serem faladas, principalmente quando são expostas do ponto de vista muito pessoal, né, das minhas experiências com todas essas questões, mas ele acabou se transformando quase que num arauto, num exemplo de como eu quero impactar as pessoas através do meu trabalho, mas para além da minha relação de emprego, né, eu não preciso... E não tenho que necessariamente impactar as pessoas só sendo um profissional de RH, né? Eu posso fazer isso com um trabalho voluntário, posso fazer isso através dos meus livros, através das conversas que eu tenho, através das relações que eu construo. Então ele me mostrou muito isso, né? Me ajudou muito a me curar, mas acabou servindo como um grande exemplo do meu propósito. E aí, quando eu terminei ele, eu me senti mais inspirado para voltar a escrever o primeiro, né, livro que eu tinha em mente, que era um livro sobre relação com o trabalho. E eu voltei para escrevê-lo com uma outra perspectiva, com uma perspectiva de como a gente tem que se relacionar com o trabalho de uma outra forma a partir do mundo de hoje, né? Então o livro chama Carreira Consciente, o Trabalho para Além do Emprego, e ele fala basicamente da importância da gente ser mais consciente em relação às nossas relações de trabalho e carreira. Esse é o primeiro ponto, como que a gente integra isso com a nossa vida, como que a gente toma decisões em relação ao nosso trabalho que sejam mais coerentes com o estilo de vida que a gente quer ter, com o projeto de vida que a gente quer ter, com o nosso propósito, com as nossas necessidades, com o nosso momento. E também uma provocação da gente enxergar o trabalho para além do emprego, né? O emprego, quando eu estou conectado com uma instituição, com uma organização, ele é um vínculo, ele é uma relação de emprego que precisa ser positiva, sim, que precisa prezar pela saúde, sim, que tem que ser pautada por respeito, por crescimento, por boas compensações e remuneração, mas que ela não resume toda a minha experiência com o trabalho e nem a definição da minha carreira, né? Trabalho é muito além do que a minha relação de emprego. Hoje, o que eu estou fazendo aqui nessas 30 minutos que a gente já está conversando é trabalho, né? Porque é um tempo dedicado, é um esforço, né? É um conhecimento que eu compartilho, que você compartilha, e que né, que a gente espera que cheguem pessoas e que possa impactar as pessoas. Isso é trabalho, né? Quando eu escrevo um livro, ainda que seja de poesia, é trabalho. Quando eu faço um trabalho voluntário, ele é trabalho. Exige um esforço, tempo, né? Ele impacta outras pessoas. Não é porque ele não é remunerado que não é trabalho, né? Até porque eu ganho outras coisas com isso. Eu ganho conhecimento, eu ganho crescimento pessoal. Então, a gente desmistificar isso é muito importante. Eu acho que quando a gente começa a rever a nossa relação com esse trabalho, colocar ele no lugar certo, colocar o emprego também no lugar certo, tomar mais consciência, a gente começa a ter uma relação mais saudável, porque a gente começa a se colocar mais limites, né? Não só do ponto de vista prático, né? Colocar limites na minha carga de trabalho, na minha dedicação, mas também colocar limites na minha energia emocional dedicada ao trabalho, né? O que eu tolero, o que eu não tolero, né? Porque muito também das questões de saúde mental vem das questões de propósito, das questões de pertencimento, de autoestima. Trabalho é autoestima, né? Quando eu realizo algo e eu vejo aquilo sendo positivo, eu reforço em mim a mensagem de, poxa, eu sou capaz. Né? Se eu estou num ambiente de trabalho ou de emprego onde não é possível que eu reconheça esse valor, isso também vai me impactar. Né? Então, repensar essas relações a partir de mais consciência e de separar esses conceitos ajuda a gente a perceber
como colocar tudo isso num lugar mais correto para a gente. E a gente sofrer menos com aquilo que a gente não pode mudar, mas se empoderar também daquilo que a gente pode. Não é mundo de poliana, eu não acho que o trabalho vai ser sempre perfeito. Eu não acredito nessa ideia de que, poxa, eu vou encontrar um emprego que cumpre com todo o meu propósito, né? Eu trabalho por propósito, eu vou encontrar um lugar maravilhoso e lindo que vai dar tudo certo. Isso não existe, né? Até porque propósito é algo construído, não é algo encontrado. Né, algo que eu defino a partir das minhas necessidades, qual é o propósito pelo qual eu estou fazendo aquilo. Mas quando eu tomo mais consciência de todo esse processo, né, e a base de tudo isso é autoconhecimento, eu consigo melhorar a minha relação com todos esses aspectos e me colocar nisso tudo com mais integridade e, consequentemente, com mais saúde. Boa! Parabéns pelo seu trabalho, é incrível, de verdade. É muito incrível ouvir você falando e ver o quanto você coloca amor nisso. Eu acho que isso faz toda a diferença, a gente sente quando você está falando, então parabéns. Obrigado por isso. Imagina. E eu falo que esse momento final do podcast, ele é o momento do merchan, porque todos os seus contatos vão estar na descrição aqui, mas para você falar para as pessoas onde elas podem te encontrar, saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, enfim. Muito bom, maravilha. Bom, primeira coisa, né? A gente pode me encontrar muito no LinkedIn, Hudson José Cunha. Lá eu estou sempre discutindo com as pessoas uma série de temas relacionados a propósito, carreira, trabalho, saúde mental. Meu livro, O Tratado dos Opostos, já está disponível na Amazon, então vocês podem procurar, O Tratado dos Opostos, Udi Cunha. Em breve, agora em agosto, a gente está lançando Carreira Consciente e Trabalho para Além do Emprego, pela mesma editora, que é a editora Viseu. E eu estou sempre muito à disposição, né, para conversar sobre esses temas. Eu acho que relação com o trabalho, saúde, diversidade e inclusão e arte, né, porque eu acho que isso é muito importante. Né? A poesia me ajudou a encontrar uma forma de expressão, me curou de muita coisa, né? Ou se não me curou totalmente, me ajudou a encontrar caminhos. Eu acho que a arte é algo que a gente precisa internalizar na nossa vida, né? Em todas as nossas relações. Então, esse olhar sensível é algo que eu gosto muito de discutir, então eu estou sempre muito aberto para isso, não só como um profissional, né, que trabalha e que tem expertise para prover sobre esses assuntos, mas também como uma pessoa e um ser humano que quer impactar as pessoas e a sociedade com esse olhar, né? E eu acho que as conversas e as boas conversas, elas são a base da nossa evolução. Então, eu vou ficar imensamente feliz aí de trocar com todos, quem me acessar nas minhas redes sociais para que a gente possa trocar e estabelecer esses vínculos. E também através do livro, que hoje é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho, não pelo brilhantismo literário dele, né, mas pelo significado que ele tem, né, e pela honestidade com que ele foi escrito, né. Eu espero que ele possa causar nas pessoas reflexões sobre a importância de se falar sobre todos esses temas, a importância de se falar sobre saúde, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, sobre todos esses temas que são muito difíceis, mas que são necessários porque é na linguagem, é no diálogo, é na conversa que a gente processa e evolui. Então, eu espero que quem puder, gostar e quiser, possa ler. O livro está disponível tanto na versão física quanto na versão digital, e eu estou super à disposição para que a gente possa continuar trocando. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Eu amei conversar com você. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito positiva para todo mundo que está ouvindo. Foi incrível. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer. Muito obrigado pelo espaço. Foi uma honra. E se você gostou desse episódio, deixe o seu curtir, compartilha com todos os seus amigos. E para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais, @SentePulse_BR.